Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Este é mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a visita do professor César Henrique de Queiroz Porto, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História pelo UFMG, graduado e especialista em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, a universidade em que ele leciona, é professor efetivo nas áreas de História Moderna e Contemporânea com ênfase no Oriente Médio. Ele já é uma figurinha conhecida aqui, né, do nosso programa, já esteve conosco em outras ocasiões. Por isso também, na ocasião, quero agradecer, professor César, pela sua disponibilidade mais uma vez, né, recebendo o nosso convite, aceitando de prontidão bater esse papo conosco. E hoje nós vamos falar sobre essa guerra que ah, assustou o mundo, né, digamos assim, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Francisco, ouvintes. É um prazer, né, poder participar aqui dos combates, né, pela história, né? Isso aí, mais um combatente. Então, César, por falar em combate, né, a gente viu aí a eclosão dessa guerra entre Irã e Israel. Isso, como eu citei, deu uma chacoalhada, né, na geopolítica internacional. E você, que é o especialista no assunto, vai nos ajudar a elucidar certas questões. Então, para a gente começar a traçar um caminho interessante até para o próprio ouvinte, né, você poderia falar um pouco sobre o panorama geral do Irã, né, do posicionamento geopolítico do Irã atualmente, que governo é esse, o iraniano, e por que a gente chegou até aqui nessa guerra? Então, Francisco e ouvintes, o Irã é uma república islâmica, né? Em 79, o governo iraniano foi derrubado, né? O Irã era uma monarquia, né? O Shah Reza Pahlavi era o dirigente. Esse governo foi derrubado, né? E foi instalada uma república islâmica. Na verdade, trata-se de uma teocracia com verniz republicano. Tá? O regime iraniano é determinado por uma ideologia, né? É uma ideologia extremista, tá? E o Irã, a partir de 79, se tornou um Estado anti-imperialista, né? Houve rompimento com os Estados Unidos e também com a União Soviética, né? O Irã, de certa forma, se isola, né? Houve quase uma década de guerra, né, com o Iraque, tá? E o líder supremo na ocasião, né, e líder da revolução era o Ayatollah, né, Khomeini, né, Ruhollah Khomeini. Khomeini falece no final dos anos 80 ali e é sucedido pelo Ali Khamenei, que é a atual liderança. Tá? Nesse contexto pós-guerra Irã-Iraque, o governo iraniano dá sequência, né, de certa forma, ao desenvolvimento de um programa nuclear, né, que o governo iraniano diz que é para fins pacíficos, mas a comunidade internacional, né, tem muitas dúvidas em relação a isso. Esse programa nuclear iraniano é que foi a causa, né, do ataque israelense. Tá? Entendido. Então a gente pode supor aí que Israel se preocupa com essas movimentações, né, do Irã. E o que essa posição de Israel já bélica, né, assim, expõe sobre o atual momento do governante Benjamin Netanyahu? Como é que essa guerra contra o Irã pode fortalecer ou enfraquecer? Como é que ele sai desse cenário aí? Então, Francisco, para além de qualquer questão, né, a gente sabe que o Netanyahu está desgastado, está envolvido em vários escândalos de corrupção, né, está com sua credibilidade bastante arranhada perante, né, a própria opinião pública israelense. Tá? Mas para além dessa questão, é importante frisar que o regime iraniano não aceita o Estado de Israel. O regime iraniano
desde 79, com Khomeini, né, jurou eliminar o Estado de Israel. Então, para além de qualquer questão, a sobrevivência de Israel poderia, né, ser colocada em risco se o Irã desenvolver, né, uma arma nuclear. Tá? Então, essa que é a questão central. Eu acredito que, assim, o Bibi, né, o Netanyahu, né, a gente chama de Bibi, ele está, desde 2023, né, ele está arranhado, com uma popularidade bastante arranhada. Mas nada melhor, né, para você mascarar algumas contradições internas, né, certas políticas internas e outros problemas do que o inimigo. Tá? E nesse sentido, desde 2023, ele vem se saindo bem, né? Primeiro foi o Hamas, né? E depois o Hamas e Hezbollah, e agora o Irã. Já é uma estratégia conhecida. É uma estratégia conhecida. Então, assim, isso aí é uma via de mão dupla, né? Por um lado, você tem essa questão de que o inimigo pode levar, né, a união interna, né, e ao mascaramento de certas políticas, certas falhas, né, certos escândalos. Por outro lado, é uma questão de sobrevivência de Israel. Não é uma guerra que não tem uma motivação. Tá? O regime iraniano é determinado por uma ideologia extremista. E uma ideologia extremista que, se desenvolver uma arma nuclear, né, pode, né, colocar a região em instabilidade. Tá? Eu argumento que pode. Tá? A questão é muito mais complexa. Tá bom? O histórico de relações de Israel com o Irã, ele não foi ruim até 79. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi era um grande aliado do regime de Israel. Mas depois da Revolução isso mudou. Isso mudou. Foi após a Revolução, o regime de Khomeini, né, ele levantou essa bandeira anti-Israel. E César, não dá para a gente tocar nesse assunto e não citar a participação dos Estados Unidos, né? Já depois aí dos acontecimentos recentes, foi declarada uma autoria, um ataque que o presidente Donald Trump, né, realizou contra o Irã. Como é que você enxerga essa participação dos Estados Unidos? É também para corroborar com o argumento de que o programa nuclear que o Irã vem desenvolvendo não tem aí essa finalidade pacífica? Como é que isso pode afetar a relação entre Israel e Irã, a intromissão norte-americana? Como é que você lê esse movimento? Então, é também bem complexo, Francisco. De fato, o ataque norte-americano corroborou com o objetivo supremo, né, da agressão israelense, que era, se não destruir o programa nuclear, pelo menos atrasá-lo. Né? E a principal, né, instalação nuclear, ela, de Fordum, né, ela está numa montanha, encravada numa montanha, e só os Estados Unidos tinham a tecnologia militar, né, para poder destruir, né, para poder causar, né, um grande impacto nessa instalação. Então, do ponto de vista estratégico, o papel dos Estados Unidos, né, foi corroborar o planejamento de Israel. Né? Por outro lado, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela não tem provas, ela não conseguiu provas efetivas de que o regime iraniano tem suas instalações nucleares destinadas a fins militares. Isso paira muito no campo de uma narrativa. Isso é verdade, entendeu? Uhum. Não tem uma prova concreta. Uhum. Mas, por outro lado,
o Irã ele não vem cumprindo certos objetivos estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica. E isso, então, deixa a política iraniana, né, suscitando muito temor, receios, né? Então, para além de Israel, os Estados Unidos, a União Europeia, os países da Europa, eles não têm interesse, né, em que o Irã desenvolva a tecnologia nuclear para fins militares. Mesmo porque tal empreendimento poderia levar a uma corrida, né? Porque o Irã tem outras rivalidades, né? Se o Irã desenvolver, a Arábia Saudita vai querer desenvolver também, né? O Egito, tá? Que tem suas rivalidades também com o regime iraniano, e até a Turquia, né? De Erdogan. Então, a maioria dos países europeus, Estados Unidos, né? E outros tem o mesmo objetivo, né, que Israel, né? Ou seja, impedir que o Irã desenvolva a tecnologia nuclear e seja usado para fins militares. Então, nesse recorte aí, né, da intromissão, digamos assim, da participação dos Estados Unidos ao lado de Israel, a gente pode dizer que, pelo menos no curto prazo, temos um vencedor. Momentaneamente, o interesse israelense prevaleceu nesse cenário? Então, as narrativas, elas são variadas, né? O regime iraniano apregoa que venceu a guerra, né? E Israel apregoou que cumpriu os principais objetivos, que era, se não destruir, né, as instalações nucleares, retardar o programa nuclear iraniano, que foi seriamente abalado, né? A gente tem que lembrar também que não foi só destruição física, né? Foi também a eliminação de muitos cientistas, né, de gente importante envolvida, não só no programa nuclear iraniano, mas também na defesa, né, do Irã, do regime iraniano. Então, de certa forma, eu diria que os objetivos de Israel foram cumpridos. Agora, por outro lado, fica difícil ainda fazer uma avaliação de que até que ponto, né, o programa nuclear iraniano foi impactado, né, pelos ataques. Tá? Porque a Agência Internacional de Energia Atômica ela não detectou nenhum grande vazamento, tá? Mas uma situação real, concreta, só depois de inspeção. Tá? E, por outro lado, o regime iraniano ele pode, enfatizar a sua narrativa. Tá? Por um lado, para o público interno, ele pode apregoar que pouco foi impactado, né, para a questão de propaganda perante sua população. Por outro lado, ele pode muito bem endossar a narrativa norte-americana e israelense de que seu programa foi seriamente abalado. Tá? O fato concreto é que seria necessário, né, ou vai ser necessário, inspeções, né, para fazer um diagnóstico da situação. Então, podemos dizer que tem a possibilidade desse regime do Irã sair até fortalecido. Sem dúvida alguma. Né? Do ponto de vista do governo iraniano, da República Islâmica, né, os Estados Unidos têm um histórico de intervenção no Irã. Nos anos 50, os Estados Unidos depuseram, né, o primeiro-ministro iraniano, Mossadegh. Né? E essa memória ela foi muito recuperada no período pré-revolução islâmica. Né? Então, por mais que o regime islâmico tenha falhado, né, em uma série de políticas, o Irã tem patinado economicamente, né?
Você tem problemas de corrupção, de repressão muito violenta a dissidentes, a própria sociedade civil, né? Por mais que isso seja um fato concreto, né? Existe uma parcela substancial da população iraniana que apoia o regime, tá? E o anti-americanismo é um outro fator que pode contribuir até para, né, a manutenção do regime e até seu fortalecimento, tá? Então, é muito pouco provável, tá, que perante a sua opinião pública, né, não tem opinião pública no Irã, né, praticamente que é uma ditadura, né, mas perante seu público interno, o Irã vai sustentar uma propaganda, uma narrativa e vai tentar instrumentalizar apoio, né, para manutenção do poder. Tá? César, trazendo foco um pouco agora para o governo do Trump, diante dessa participação direta na guerra entre Israel e Irã, que lugar que essa postura tomada pelo Trump pode ocupar aí na história? Essa linha que ele adota no seu governo, você faria uma leitura disso para nós? O governo Trump, ele está querendo recolocar os Estados Unidos como o jogador global, tá? Onde for necessário, os Estados Unidos estarão presentes. O recado do Trump é esse, tá? Os Estados Unidos recuperam, né, sua posição no tabuleiro do xadrez da política internacional como um jogador global. Seus interesses são globais e uma intervenção norte-americana pode acontecer em qualquer lugar, tá? Desde que os interesses dos Estados Unidos estejam sendo colocados em xeque. Essa é a matriz, essa é a linha do comportamento da política externa sob o governo Trump. Como é que a gente pode fazer uma leitura deste cessar-fogo, né? Ele vem realmente para apaziguar as tensões? O que vai ser da posição do Irã a partir do cessar-fogo? O que vai ser da posição de Israel? Isso aí é muito complexo, né? Porque o cenário é complexo. Apesar da gente estar aqui debatendo algumas questões, né? A realidade se apresenta mais complexa. O próprio Oriente Médio é uma região de uma grande complexidade. E o Irã, né, é um país de praticamente 90 milhões de habitantes, né, tem sua diversidade étnica. Tá? Então, o Irã também é um país complexo. Tá? É uma nação muito complexa. Bom, eu penso que esse cessar-fogo ele abre possibilidade de retomada de negociação, de diálogo. Né? Então, uma linha aponta para que o Irã retome o diálogo com as potências ocidentais, né, para que seu programa nuclear se restabeleça, né, mas assim, para fins pacíficos. Tá? Está sendo até falado que existe uma proposta de recursos para o Irã, né, reconstruir suas instalações destruídas para fins pacíficos. Tá? A grande questão é essa. Alguns grupos políticos, né, dentro do próprio Congresso norte-americano, do Senado, defendem que o urânio seja enriquecido fora do Irã. Né? E o governo iraniano não abre mão, né, de fazer um enriquecimento do urânio dentro do seu território. Tá? Então, as negociações elas podem, né, parar, né, nesse obstáculo aí. Tá? Por outro lado, né, podem registrar avanços. Né? Então, assim, um cenário é muito difícil de você ter uma previsão, né? Uma previsão concreta. Porque, igual eu falei, é uma questão muito complexa. Deixando um pouco de lado Israel e Irã e olhando
para o governo de Netanyahu e a sua questão com Gaza, né? O que esse impasse entre Israel e Palestina reflete no governo dele e como é que a gente pode fazer uma leitura aí de possíveis soluções para o impasse entre israelenses e palestinos, César, que já dura tanto tempo? Então, Francisco, aí é outro conflito muito complexo, é uma outra questão muito complexa. Qual é o problema que Israel enfrenta ali na região de Gaza? É o Hamas, né? Infelizmente, o Hamas ele é um grupo que tem uma face, né, assistencialista, uma face política, mas tem uma face extremista também. Tem um lado extremista. E esse lado extremista também não aceita a existência do Estado de Israel. Tá? O Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Não quer, né, não quer reconhecer Israel e não quer aceitar. Né? Então, o primeiro problema é esse. Como é que eu vou negociar com quem não me aceita? Né? Então, assim, eu acredito que Gaza vai continuar sendo, né, um foco da política de Israel. Tá? Israel vai continuar atacando algumas cidades da região para definitivamente tentar eliminar o Hamas. E, infelizmente, a população civil de Gaza é que vai pagar o pato. Já está pagando um preço elevadíssimo. Elevadíssimo, né? A despeito de combater o Hamas, grupos terroristas, de destruir túneis, instalações do Hamas, etc. e tal, Israel destruiu praticamente a infraestrutura, né, na faixa de Gaza, né, e matou muita gente. Infelizmente, tá, a população civil, né, a população que é a maioria da população dos palestinos lá de Gaza, que não são filiados ou afiliados ao Hamas, é que tem pagado o preço, um preço elevado. Tá? É uma política, né, muito difícil. Então Israel vai continuar fazendo intervenções na região. Tá? E se eu falei da questão do programa nuclear iraniano e negociações se apresenta muito incerto em função da complexidade, essa demanda, então, que envolve Israel de um lado e o Hamas de outro, é mais complicada ainda. Né? De qualquer forma, o Hamas está profundamente enfraquecido. Tá? O Hamas recebia recursos do Irã, né? O regime iraniano está enfraquecido. Tá? Vários aliados do Irã na região, como Hezbollah, como o Hamas, como os Houthis, né, vão continuar atuando a partir, né, de orientações pró-iranianas, mas enfraquecidos. Tá? Não podemos esquecer que a queda, né, do regime de Bashar al-Assad na Síria foi um duro golpe também, né, para o regime iraniano que apoiava o ditador sírio. Muito bom. César, eu gosto de te ouvir porque suas leituras são bem realistas, assim, pé no chão, se é que eu posso pontuar dessa forma, e você foge um pouco dessa dualidade que às vezes a gente vê na rede social, uma simplificação excessiva, você coloca a coisa numa perspectiva de complexidade, né? Tem sempre dois lados a serem analisados e isso eu acho que é muito enriquecedor quando se trata de um tema tão denso e que se arrasta, né, por tanto tempo aí. Claro, vai se apresentando com novos episódios, mas tem uma análise final para fechar? O que a gente pode ficar atento? Qual é o tipo de análise que a gente tem que tomar cuidado? Tomar cuidado com respostas fáceis, né? Com maniqueísmos, com dualidades que simplificam a realidade. Tá? Conforme a gente destacou, a região é muito complexa. Né? O Oriente Médio tem uma grande complexidade. Qualquer análise que foge, né, dessa complexidade
ela cai em simplificação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é uma região que tem seus vários problemas, né? As intervenções ocidentais, né, norte-americanas, elas têm acentuado os problemas, tá? E nós vamos ter aí muitos episódios ainda que vão atualizando os conflitos e a violência na região. Infelizmente, esse é o horizonte, tá? A curto prazo. Pois é, cumprimos nosso objetivo aqui no episódio de hoje. Estivemos com o professor doutor César Henrique de Queiroz Porto. Agradeço mais uma vez, César, pela sua participação. E você, caro ouvinte, obrigado também pela sua audiência. A gente se encontra num próximo episódio. Um abraço e até lá. Um abraço a todos. Eu que agradeço, tá? Boa tarde.